Fala rapaziada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando aí sobre a última janela de transferências que se fechou e sobre o valor inflacionado em algum dos jogadores, né? Para ser mais específico, eu vou pegar um dos jogadores mais caros dessa janela e vou tentar entender o porquê aquele preço foi tão alto, entendeu? Por exemplo, o Alexander Isak, Hugo Ekitike, entre outros, né? Lembrando também que eu vou pegar 3 jogadores assim que na minha opinião foram inflacionados demais e não valiam aquele preço, aquele valor de fato, e vou pegar 3 jogadores que foram no precinho, no valor que deviam ter sido pagos definitivamente, na minha opinião, né? Mas antes de tudo, eu vou pedirem para que vocês deixem um like nesse vídeo, se inscrevam nesse canal, se possível, assista esse vídeo até o final para dar aquela força, ajudar esse humilde canal aqui a crescer e melhorar a qualidade aí futuramente, né, dos vídeos, né? Vamos estar começando aqui com Alexander Isak, que simplesmente custou a bagatela de 145 milhões de euros para o Liverpool. Alexander Isak vindo do Newcastle, um atacante sueco de 25 anos e que agora, daqui 20 dias, 18 dias na verdade, ele vai estar fazendo seus 26 anos. É um cara relativamente novo, né? 26 anos não é uma promessa, ele já é um jogador mais consolidado, porém ele ainda tem um teto muito bom para evoluir, considerando que aí ele tem 26 anos. E os atacantes de ponta aí que nós vimos nos últimos anos começou a jogar desenfreado, a meter gol a rodo depois dos 28, 30, né? Por exemplo, Cristiano Ronaldo depois dos 28 virou uma máquina de gol. Benzema também foi ganhar sua bola de ouro lá com seus 30 e poucos anos. Lewandowski também, aos seus 30 anos, ele era uma máquina absurda, o Lewandowski. O Lewandowski, até 4 anos atrás, ele era, até hoje, né? Na última temporada, ele terminou a temporada com mais de 40 gols. Então, Lewandowski aí com 36 anos, se eu não me engano, até hoje, ele é um jogador muito confiável e que entrega muita coisa jogando pelo Barcelona, né? Mas nesse vídeo aqui, vamos estar falando de Alexander Isak, que custou 145 milhões para o Liverpool, vindo do Newcastle. E na última temporada dele, ele simplesmente teve 40 jogos, 25 gols e 2 assistências. Agora me fala que se um jogador com esses números são números bons, sim, claro, não vou desmerecer o cara aqui. Ele fez uma Champions League bem tímida pelo Newcastle na última temporada, porém a Premier League dele foi muito boa, ele terminou com 30 jogos, 21 gols e 2 assistências. 23 participações em 30 jogos é um número muito bom, assim, considerando para a Liga. Porém, quando a gente vai olhar para outras competições, a Champions League dele já foi mais tímida. A Copa da Inglaterra dele foi boa, relativamente boa, 4 jogos e 2 gols. E a Copa da Liga Inglesa, né? O Newcastle foi eliminado muito cedo, né? Então, um jogador de 40 jogos na temporada, 25 gols e 2 assistências, vocês acham mesmo que vale essa bagatela toda, 145 milhões de euros? Olhando aqui, o valor de mercado dele rodava ali em torno de 110 milhões e 120. Porém, não é porque o valor de mercado é estabelecido aquilo lá que você tem que pagar aquilo necessariamente, né? Por exemplo, o Haaland, ele foi... O valor dele ali beirava os 100 milhões e o Manchester City na época pagou 60, entendeu? Foi um negócio muito bom ali, muito bem feito ali pro City. E tem diversos casos onde o jogador custava mais, o próprio Gyökeres, que a gente vai falar dele já já, e que foi pago menos justamente pela entrega dele, pelo momento do clube. E cara, pelo momento do clube do Newcastle, o Newcastle não tá no momento que ele tá voando, não tá no momento que tá precisando vender. Se ele tivesse precisando vender o Alexander Isak rápido, eu até entenderia o Liverpool querer negociar ali uns 100 milhões ali. Eu acho, na minha opinião, que até 100 milhões era pago no Alexander Isak. Tava bom, 105 ali, uns 110, mas 145 milhões é muito dinheiro para um cara que te entregou 25 gols na última temporada, pô. Não te entregou, né? Entregou pro antigo clube dele. Porém, eu confesso que o Alexander Isak, ele pode vir a se tornar um atacante de mais de 40 gols por temporada. Ele tem potencial para isso. Ele foi para um time muito melhor agora,
com o Ektik lá, né, que a gente vai comentar dele também aqui. Não sei como que o Arne Slot vai fazer pra rodar esse time, pra todo mundo jogar, todo mundo fazer gol. Porém, ele foi pra um time bem melhor, um time onde ele pode crescer mais. Porém, na minha visão, foi um valor muito inflacionado. A maior contratação da história da Premier League, 145 milhões de euros no Alexander Isak. Eu acho que não tá pago, né? Eu acho que pode vir a se pagar futuramente, com certeza, né? Temos diversos exemplos disso, muitos casos que ocorreram isso. Porém, por exemplo, o Bellingham no Real Madrid custou ali 105, 110 milhões de euros, mas o Bellingham se pagou, se paga, né? Já tem a Champions League aí garantido, uma La Liga, se eu não me engano. E, cara, bem demais o Bellingham, já chegou voando. Agora o Alexander Isak aí, essa primeira temporada aí dele aí vai ter que ser crucial, senão o conceito, a moral dele já vai cair muito, já vai vir bem mais pressão sobre ele. Então, na minha opinião, não foi pago, né? Eu acho que ele ali até uns 105 milhões de euros no Isak tava bem demais. Considerando também que ele é atacante, né? Normalmente pontas e centroavantes são mais caros mesmo, né? Até porque eles entregam mais ali, que é o que importa, que é gol, né? Vamos aqui pro próximo, que seria o Hugo Ekitike, que também foi pro Liverpool nessa janela de transferências, vindo do Eintracht Frankfurt da Alemanha, jogando na Bundesliga. Um atacante aí francês de 23 anos, acabou de completar 23 anos nesse ano, mês retrasado aí. Na última temporada ele teve números bem interessantes aqui, tá? Porém, Bundesliga, né? A gente tem que levar isso em consideração, né? Teve 48 jogos, 22 gols e 12 assistências, né? Você vê que ele já tem um perfil mais playmaker até que o Alexander Isak, os dois, né? Vão disputar a vaga ali, talvez vão jogar juntos, não sabemos ainda. Porém, ele já fez bem mais jogos, não fez mais gols, porém teve bem mais participações, né? Ao todos foram 34 participações em gols. Já fica mais interessante. Porém, aqui eu vou chamar a atenção aqui pro valor de mercado dele, que na época da transferência, só um momento enquanto carrega aqui, ele estava custando 70 milhões de euros. Ele começou essa temporada aqui, essa off-season que teve aí, ele estava custando 70 milhões de euros. O Liverpool vai lá e me paga 95 milhões no Ekitike, cara. Assim, é outro caso assim que eu falo que não tem o porquê você pagar tudo isso no Ekitike, tá ligado? Você negociando ali os 75 ou até 80, eu acho que era válido, era justo. Eu acho que tava pago, tava muito bem. Porém, 95 milhões de euros e mais 5 em adicionais em bônus a serem pagos caso ele compre algumas metas ali. Então, se ele começar a cravar uns golzinhos aí, já vai ter custado 100 milhões pro Liverpool. Obviamente, aqui nesse vídeo a gente não vai levar em consideração o fator muito do cara se pagar futuramente. Porque isso daqui, obviamente, pode acontecer com todos e também não pode acontecer. Eu vou falar do momento em que eles vinham vivendo, né? Do momento, o futebol que eles vinham jogando, o valor de mercado e o quanto foram pagos, né, nesses jogadores, né? E ele vem aí de uma temporada de 36 participações com valor de mercado em 70 milhões de euros e foi pago 95, podendo chegar a 100 milhões de euros no Hugo Ekitike, que é outro jogador, assim, outro exemplo que eu acho que foi demasiado, né? Foi muito acima essa negociação aí. Mas o Frankfurt vende muito bem seus jogadores. Também teve o Marmoush ali, que era o melhor do time, foi vendido pro Manchester City em janeiro. Outra venda muito boa do Frankfurt. Então eles receberam muito dinheiro aí. O Frankfurt tá com o bolso cheio, né, agora lá. E provavelmente vai ter mais jogador. E pro fim dessa temporada de agora, vai sair também, o bolso vai ficar mais interessante. Talvez o Frankfurt ali comece uma reconstrução muito boa de elenco aí, com esse dinheiro todo que recebeu. 95 milhões de euros no Hugo Ekitike. É outro jogador que eu não vejo valendo tudo isso. Eu acho que ele deveria ter sido negociado ali até os 80. 85 eu acho que já era muito, mas dava pra ir. Mas, na minha opinião, valendo os 80. Claro que tem toda a questão do momento do time, a necessidade do time comprador também, tem isso, tem que ser levado em consideração. Por isso que eu fico tão indignado com a contratação do Isak, porque justamente eles já pagaram caro no Ekitike. Então, e o Ekitike começou a temporada bem, se eu não me engano, ele já tem 3 gols já nessa temporada aqui. Ele começou a temporada bem, porém, cara, eu vou até abrir
os números dele dessa atual temporada, ele já começou a temporada bem, então aquela necessidade toda que o Liverpool tinha no começo, antes dele contratar, já não tinha mais. E você pagar esse valor todo no Isaac foi demais. Então, já tendo um centroavante que estava cumprindo o papel dele ali muito bem. Ele tem 4 jogos nessa atual temporada até o momento e 4 participações em gols do Ektik. Então, começou muito bem essa temporada. A gente vai estar indo aqui, ó, o próximo nome, que é Nick Woltemade, um atacante de 23 anos, alemão. Estava jogando aí no Stuttgart, na Bundesliga também. Na última temporada, ele teve números, né? 33 jogos, 17 gols e 23 assistências, né? Em 33 jogos, ele teve 20 participações em gols. Comum, né? Assim, muitos gols, assim, eu considero assim. 17 gols é um bom número. Na Copa da Alemanha, ele fez uma boa Copa da Alemanha, muito boa. Como eu tô vendo aqui, ele jogou 5 jogos e fez 6 participações em gols na Copa. Na Bundesliga, não foi uma Bundesliga tão boa. Ele terminou a Bundesliga com 28 jogos apenas e 12 gols. Não foi uma Bundesliga lá, essas coisas. E o valor de mercado dele, antes do Newcastle contratar, ele saiu do Stuttgart para ir pro Newcastle, né? E antes do Newcastle contratar, o valor de mercado dele era simplesmente 30 milhões de euros, né? Valorzinho, assim, pra mim, eu acho que tá pago. Ali eu acho que devia estar um pouquinho melhor, uns 35, 40 devia bater. Mas essa transferência não podia passar dos 50 milhões de euros, com todo respeito aí, ao Newcastle, né? O Nick Woltemade é outro caso aqui que eu enxergo muito potencial nele, porque ele é um atacante muito novo, já tem aí um histórico de entregar uns golzinhos, tá em crescente ao decorrer das temporadas, foi para um time melhor agora, tem 1,98 de altura, então o jogo aéreo dele é muito bom, o jogo com bola no pé dele não é nada ruim, não é uma coisa péssima, assim, considerando a altura dele, todo você imaginar que ele vai ser desengolçado com a bola, ele não é, ele consegue contribuir ali com o jogo fora da área. Porém, o Newcastle pagou simplesmente 85 milhões de euros nesse cara com valor de mercado de 30 milhões. Então, para mim, esse caso foi o mais absurdo nessa janela de transferências. Para mim, esse caso foi assombroso. E olha que eu gosto muito do Woltemade. Eu queria muito, assim, para a saída do Lewandowski do Barcelona, eu esperaria que o Barcelona ia rondar o Woltemade. Porém, o Newcastle contratou aí agora e pagou muito caro. Pagou muito caro. 85 milhões de euros no Nick Woltemade, que não se provou em nada ainda. Nem gols. Ele vem aumentando sim seu número de gols. Porém, uma temporada que ele não passou dos 20 gols. Fez 20 participações ao todo. Então, foi uma temporada muito comum. Muito comum para você pagar 85 milhões de euros nesse cara, pô. E aquilo, né? Ele pode vir a se pagar, como eu já disse, né? Pela terceira vez estou dizendo, né? Porque tem gente que não entende. Ele pode vir a se pagar e muito futuramente, porém, eu acho que esse é um caso que vai demorar mais. Porque aí ele não é um cara tão consolidado igual o Ektik e o Alexander Isaac, principalmente o Alexander Isaac aí, que no Newcastle metia gol de qualquer jeito, era impressionante. E agora vamos ver aí, né? Espero muito que dê certo. Obviamente, eu tô torcendo para todos dessa lista aqui que eu vou falar. Eu vou falar mais 3 nomes agora que eu acho que foram pagos um valor justo neles. Vou dar esse inverso aí. Eu falei 3 jogadores que, na minha opinião, foram inflacionados e foram pagos. Foi pago um valor que não merecia, um valor que eles não valem. E agora eu vou falar mais 3 jogadores que foi pago um valor até abaixo do que valiam ou o valor certo. E o próximo da lista aqui, só terminando o Woltemade, torço muito para que ele dê certo. Eu gosto muito de centroavante 9 com esse perfil alto, rápido aí. Pode ver que todos dessa lista vão ter essa característica praticamente. Menos o Alexander Isaac, que não é tão alto. Ele é um cara alto, porém não é tão alto igual os outros aqui. Então eu gosto muito de atacantes nesse perfil, dessas características, e torço muito pra todos aqui, né? Não vai confundir achando que eu tô tacando hate nos caras aqui, né? Só tô dando minha análise aqui, né? Como se eu fosse aí no meu modo carreira, eu nunca faria isso, né? Nunca pagaria 85 milhões no Woltemade, né? Modo carreira do Fifinha lá, jamais, né? Próximo nome,
Benjamin Chesco é um dos meus atacantes favoritos aí dessa nova safra aí que tá vindo. Também um jogador de 22 anos, como vocês puderam ver. O mais velho dessa lista tem 26. Não, o mais velho tem 26, vai fazer 27, o mais velho vai ter, eu vou falar já já. E, cara, são todos jogadores, assim, que ainda não atingiram o seu auge esperado, o que eles podem vir a ser, assim, o prime mesmo, de verdade, a maturidade, a experiência, a maturidade, tanto no físico, quanto dentro de jogo, a noção de posicionamento. Então esses caras têm muito que amadurecer ainda, com exceção do Alexander Isak, do próximo nome que eu vou falar. Mas o Benjamin Chesco, aí um atacante esloveno de 22 anos, 1,95 m, muito alto, muito forte e muito rápido. Tanto que esse cara aí, eu gosto de comparar ele muito com o Haaland, porque ele lembra muito o Haaland jogando, porém ele é melhor ainda que o Haaland com a bola no pé, ele consegue ser mais versátil e contribuir mais pro jogo no ataque do time do que o Haaland. Ele tem uma bola próxima do pé bem melhor, né? E na Bundesliga, na última temporada, ele terminou com 45 jogos, 21 gols e 26 assistências, né? 27 participações ao todo em gols, em 45 jogos. Ele que veio do RB Leipzig e vai jogar agora pelo Manchester United, a barca do Manchester United. É isso que eu tô mais preocupado com esse jogador. Confesso, né, que quando eu vi que ele iria pro United, eu fiquei um pouco triste. Eu queria mesmo que ele fosse pro Newcastle. O Newcastle estava disputando a contratação dele com o United. Acabou indo pro United também, que é uma prateleira, né, melhor, é uma vitrine melhor para ele, pro mundo aí, pro resto do mundo, para outros times maiores. E o valor de mercado dele girava em 70 milhões de euros. Eu concordo já com esse valor de mercado, porque ele é um cara que, além do potencial assombroso que ele tem, as características físicas dele assustam e muito, porque ele é um cara muito rápido, muito forte. E também ele não é uma batata com a bola no pé, ele tem um controle de bola bom, tanto que se vocês pausarem esse vídeo agora, abrirem um vídeo Benjamin Chesco Skills, você vai ver vídeo do cara pedalando, vai ver vídeo do cara driblando. É impressionante o que o cara faz com 1,95, pô. Então, 70 milhões de euros, o valor de mercado dele, pra mim, está pago. E o Manchester United pagou 76 milhões de euros nesse jogador. Eu acho que foi um valor justíssimo. Agora só espero que ele não caia na maldição do Manchester United de esquecer como chuta uma bola, né? Mas eu torço muito. É um dos... se eu não me... Aqui dessa lista, o Benjamin Chesco é o meu favorito. É o que eu mais gostava de assistir, de acompanhar. E vou continuar acompanhando, né? Vamos ver. Tomara que o Manchester United não mate ele, né? E nessa temporada aqui, se eu não me engano, ele fez um jogo apenas e não fez gol. Eu só vou abrir aqui pra dar a informação certa. Não, nessa temporada aqui ele já fez 4 jogos e nenhuma participação. Então aí talvez aí a zica do United já tá batendo aí nas costas do menino, né? Mas não vamos ser precipitados. Aqui tem muita temporada pela frente. Menos uma competição pro United disputar. Então vai ficar mais difícil pro Chesco aí. Mas espero muito que vingue, né? Próximo da lista, na minha opinião, o jogador mais barato, mais custo-benefício dessa lista aqui, Viktor Gyökeres, o jogador mais experiente, atacante sueco de 27 anos, que na última temporada terminou com 52 jogos, 54 gols e 3 assistências. Que coisa insana o que esse cara joga. 67 participações em gols na última temporada. Cara, que coisa bizarra. E aqui, claro, a gente pode usar o argumento aqui, não, que ele jogava a Liga de Portugal, por isso que, assim, ele fazia tantos gols, né? Mas, e de certa forma tá certo, tá bem certo esse argumento. Porém, quando ele jogou na Champions League, ele também não arregou, não. Ele teve 8 jogos e 7 gols. Então, ele foi bem demais na Champions League, fazendo um hat-trick em cima do Manchester City. Então, cara, o cara é embaçado, pô. A gente tem que respeitar. Veio aí, saiu do Sporting, foi pro Arsenal. Pro Arsenal, já ia falar que ele foi pro United, já tá repreendido, tá doido. O valor de mercado dele, na época, estava custando 75 milhões de euros, porém, o Arsenal insistiu e levou ele por 65 milhões de euros.
Um cara que fez 67 participações em gols, 67 é muita coisa, é número de Cristiano Ronaldo no auge, pô, isso daí. É absurdo, 67 participações. Claro, foi na Liga de Portugal, mas é absurdo, do mesmo jeito, é muita coisa, é muito gol. E pagou 65 milhões de euros apenas nesse rapaz mais experiente, que, na minha opinião, ainda não está no seu auge físico, técnico, mental. Pra mim, eu gosto de colocar sempre que os jogadores atingem o prime mesmo ali no 30, né? As condições ficam mais ideais para eles no 30, nos 30 anos aos 32, mas dos 28 aos 32 eu gosto de. E também é só vocês, né, observarem outros atletas, né? Cristiano Ronaldo, Messi, né? O Messi um pouquinho mais antes ele já tava voando muito, né? Um pouquinho mais antes, não, bem antes, o Messi começou bem mais cedo. Porém, aos 22, aos 28, aos 32, o Messi continuou voando também. Cristiano Ronaldo, depois dos 28, virou uma máquina de fazer gol. Quem mais? Harry Kane. Harry Kane com 28 anos, com 30 anos. O Harry Kane tá com 31, 32 por aí, né? Harry Kane com 30 anos, 28 também, era coisa de maluco. Então, todos esses jogadores aí, passou dos 28 anos, os caras começam a melhorar esses atributos aí, chute, drible, começa a ficar. O físico melhora, eles atingem a maturidade muscular, tudo. Eu gosto de dar uma estudada um pouco nisso, que eu gosto de imaginar esses cenários aí dos caras jogando o máximo que eles poderiam jogar, né? E o Gyökeres é um caso desse aí, com 27 anos, batendo a porta do seu prime, e custou apenas 65 milhões de euros pro Arsenal. E nessa temporada aqui, ó, vamos pegar o Gyökeres, ele tem 3 jogos e 2 gols. Então começou muito bem também a temporada. E vamos esperar aí ao decorrer dela. E último nome dessa lista aqui, simplesmente temos Victor Osimhen, jogando lá no emprestado pro Napoli ao Galatasaray na temporada passada. E na temporada passada ele teve 41 jogos, 37 gols e 8 assistências. São números muito bons também. Números interessantíssimos. 45 participações ao todo na temporada. Nessa temporada aqui, deixa eu dar uma olhada. Ele começou a temporada com 3 jogos e 2 gols. Começou a temporada muito bem também, jogando pelo Galatasaray. O Galatasaray que eu acho que vai vir para ser bem competitivo essa temporada aí. Vão jogar Champions League. E simplesmente tem Victor Osimhen e Ilkay Gundogan foi pra lá ontem. Sané também. Então o Galatasaray e o Fenerbahçe estão com 2 timaços muito bom. E vai ser legal acompanhar esses times, né? E o Victor Osimhen, o valor de mercado dele, quando o Galatasaray contratou ele recentemente, nessa janela, estava emprestado e o Galatasaray fez a compra em definitivo. O valor de mercado em 70 milhões e o Galatasaray pagou 75 milhões. Um atacante aí de 26 anos e da Nigéria, né? Nigerense? Eu não sei como fala, né? Ele é da Nigéria. Isso aí, um atacante de 26 anos da Nigéria, 1,86 de altura, um cara um pouco considerado altinho até. E é isso, 75 milhões de euros no Victor Osimhen. E não vem entregando só nessa temporada. No Napoli também estava jogando uma bola absurda. Na temporada 23-24, o valor de mercado dele bateu 110 milhões de euros. É uma coisa de maluco. Então, naquela temporada lá, ele jogou muita bola. Ele e o Kvaratskhelia, que estava lá ao lado dele naquela temporada. Então, eu acho que foi muito bem pago esse valor pelo Galatasaray aí, porque o homem vai entregar muito gol lá na Turquia, na Liga Turca. Uma liga um pouco mais fraca. Porém, é aquilo, cara. O cara vai te entregar. O cara vai garantir ali a liguinha pra você quase todo ano. Assim, garantir ele não vai, né? Mas o que ele vai ter de parcela de culpa ali, que se vocês ganharem a liga, é absurdo, é coisa de louco. Então, acho que foi muito bem gasto aí pelo Galatasaray. 75 milhões de euros no Victor Osimhen. Eu acho que tá pago e demais. Já conhece o time, já conhece a liga. Agora ele vai vir pra fazer mais e mais, né? Daqui pra frente. E é isso, rapaziada. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo eu posso fazer dos atacantes mais promissores também. Uma ideia que eu tive aqui enquanto estava fazendo esse vídeo. Mas fazer de forma mais completa, né? Puxar jogos. Aí eu vou de estilo de jogo, se o estilo dele vai encaixar com o time dele. De atacantes mais promissores para a próxima década aí, né?
que vão durar aí até a próxima década. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem nos comentários aí o que você achou dessa ideia de próximo vídeo e do vídeo de hoje. Digam aí se vocês acharam que algum jogador foi inflacionado mesmo, ou se não foi, se valia 145 milhões de euros no Isaac, ou se o Victor Gyökeres valia mais que 65 milhões de euros também que foram pagos nele. Deixe o seu like, se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo e falou!